Olá a todos, eu sou Gladys Gabriela, eu sou médica, sou pós-graduada em endocrinologia e eu quero começar esse vídeo, que é o vídeo principal, o nosso primeiro vídeo aqui no canal, explicando um pouquinho mais sobre mim. Quem sou eu, como que surgiu essa ideia desse vídeo, desse canal, quais que são os objetivos desse canal, o que a gente vai fazer e o que a gente vai construir juntos nesse canal. Então vamos começar. Eu sou médica, como vocês podem perceber, e até peço desculpas já, eu sou boliviana, minha língua nativa é o espanhol e eu cheguei no Brasil lá em 2017. Mas a minha história, na verdade, ela começa muito antes. Ela começa com a decisão de fazer medicina. Quando eu morava na Bolívia e eu terminei o ensino fundamental, eu decidi fazer medicina. Então, essa decisão, ela já veio com a ideia de fazer uma especialização fora da Bolívia. Eu já vim com a ideia na cabeça de, nossa, eu quero realmente ir para fora. Eu estava entre Argentina e Brasil para fazer uma pós-graduação, uma especialização fora da Bolívia. Então eu falei para minha mãe, eu fiz um combinado com ela e falei, viu, o dinheiro que você guardou para minha faculdade, guarda para quando eu for fazer a minha especialização, porque eu vou estudar e passar no vestibular. Então eu estudei muito e passei no vestibular na Faculdade Pública da Bolívia, na Federal. A minha cidade é Santa Cruz de la Sierra e a Faculdade Federal da minha cidade chama Universidade Gabriel René Moreno. Então eu fiz meus 6 anos de medicina nessa faculdade e depois que eu peguei o meu diploma, que foi em 2017, foi em março de 2017, eu peguei meu diploma e eu vim pro Brasil. E por que eu acabei escolhendo o Brasil? A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, ela veio antes pro Brasil para fazer uma pós-graduação em finanças. Ela é formada em finanças. E acabou a pós-graduação e ela começou a trabalhar e enfim. Eu já tinha uma pessoa aqui no Brasil, então para mim era um pouquinho mais fácil. Embora a Argentina também seja fácil por causa da língua, eu sempre gostei muito do Brasil. Na Bolívia a gente não tem mar, não tem praia, então eu acabei decidindo vir para cá por causa das praias e tal, e a minha irmã já morava em Curitiba, então a decisão de vir para Curitiba foi dela, na verdade. Então lá em 2017 eu acabei vindo, em março mais ou menos, eu cheguei aqui no Brasil. E desde então eu fiquei extremamente apaixonada pelo país, pelas pessoas, pela cidade de Curitiba. Eu acho uma cidade sensacional. Então eu acabei vindo e realmente foi uma das decisões assim que não me arrependo. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu tive o primeiro desafio, que foi a língua, a fala. Eu fiz um curso de idiomas, de português lá na Bolívia, mas assim, vamos combinar que nem se compara com você falar no dia a dia com uma pessoa nativa do país, Então ali eu comecei realmente a treinar um pouco mais o meu português. E como que eu comecei a treinar esse português? Com as principais estratégias que a gente tem. Falar, perder a vergonha, escutar música, ler muito, assistir filmes, fazer tudo, introduzir e mergulhar na cultura. Depois que eu comecei realmente a falar o português, na verdade, juntamente com esse desafio de aprender a fala, eu tive o segundo desafio, profissional. Quando você vem de fora para o Brasil, você tem que revalidar o diploma de medicina. Então, para isso, você tem que fazer uma prova que se chama Revalida. Eu me lembro que em 2017, eu já conhecia algumas pessoas, médicos, colegas meus da Bolívia, que eles tentavam, assim, anos fazer a prova e eles não conseguiam. Então, eu cheguei aqui e eu falei, bom, eu vou estudar, vou fazer um cursinho, que a gente tem aqui no Brasil e me preparar para a prova.
comecei a estudar, comecei a fazer as questões, comecei, né, a mergulhar mesmo, assim, né, naquele curso para você aprovar na prova. E eu comecei, nesse tempo, a desenvolver uma coisa que é fundamental em qualquer processo, se você quer conseguir alguma coisa, que é disciplina e organização. Eu comecei a estudar de segunda a segunda-feira. A única coisa que eu fazia nessa época era estudar. Acordava, estudava pelo menos 12 horas por dia. Eu só parava para me alimentar e para ir para academia. Então eu estudava de segunda a segunda-feira. Depois que eu criei esse hábito e essa rotina, né, de estudos, eu também acrescentei a essa rotina, para não enlouquecer, né, claro, academia. E a academia, assim, era o meu momento de fuga, meu momento de distração, meu momento de sair, meu momento de espairecer a cabeça. E como todo desafio, ou toda coisa que nos tira da nossa zona de conforto, a academia realmente foi uma fuga muito boa para espairecer a mente, para realmente, sabe, quando você está muito tempo estudando no mesmo lugar, tipo, parece que você já não assimila mais o conhecimento. Então eu fazia uma pausa na metade do meu dia, ia para academia, treinava, voltava para casa, tomava banho, estudava. Então isso me ajudou muito. E isso não só me ajudou no processo de conhecimento, ele me ajudou no processo de mentalidade e também no processo de mudança física e estética. Eu vou tentar deixar aqui um antes e depois meu, para vocês mais ou menos entenderem. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha 6 quilos a mais dessa outra foto. E como eu realmente mudei, comecei a fazer atividade física, eu também, acompanhado a isso, comecei a mudar a minha alimentação. Eu optei por alimentos que não eram fritos, que não eram gordurosos, que não eram com muito açúcar, muitos farinha, né, ou muitos alimentos ultraprocessados. Então eu tinha um básico, que era arroz, salada e carne, para mim, porque eu não comia feijão. Ovo, pão, queijo, então tudo que era básico era o que eu fazia. Depois que eu, né, me preparei, chegou a data da prova. E a data da prova era em setembro de 2017. E, claro, como a nossa cabeça é a nossa principal sabotadora para tudo que a gente tem na vida, eu pensei, falei, não, calma, eu cheguei agora, né, março, comecei a estudar aqui praticamente no começo de abril, então eu tenho pouco tempo de preparo para fazer a prova. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou fazer, não vou me inscrever. Só que estava minha anjinha, que é a minha mãe, e falou, filha, por que você não faz a prova só para ver e testar e medir a febre? Eu falei, sim, ela tem razão, eu vou fazer a prova. Fui lá, fiz a prova, e nesse processo, em 2017, eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano, tinha como 4.900 ou 5.000 pessoas inscritas nessa prova. Então, fiz a prova e para eles liberarem o resultado da prova, nossa, demorou muito tempo. Eu acho que eles liberaram lá em 2018 o resultado. Até que eles liberaram esse resultado, eu não parei de estudar. Continuava na minha mesma rotina. E tentando controlar, claro, um pouquinho a ansiedade, né? Porque a gente não sabe se passei, não passei, como que é, qual é a que é, mas enfim. Em 2018, eu recebi a notícia de que eu tinha aprovado a prova e eu comecei agora a me preparar, a estudar para a prova prática. A prova prática, né? Bom, revalida então, tem a prova teórica e a prova prática. A prova prática, ela é uma prova um pouquinho mais desafiadora, porque ela exige o quê? A fala. Mas eu já estava um pouquinho mais habituada a falar o português, então eu pensei, bom, eu vou estudar para a prova e vai dar tudo certo. Eles liberaram para a gente fazer a nossa prova prática só em 2019. Então a ansiedade estava a mil, eu me sentia muito frustrada porque eu
não conseguia trabalhar, eu estava focada apenas ao estudo. Graças ao suporte da minha mãe, do meu pai, eu consegui de fato ter essa liberdade de só estudar, né? Então eu estudei, me preparei e veio a prova prática. E demorou mais um tempinho, mas eu obtive o resultado final, que foi que eu fui aprovada. Então eu tive meu CRM, né, que é o número de certificado de medicina, na minha primeira tentativa após o Revalida. E vocês lembram que eu falei que tinha mais ou menos uns 4.900, 5.000 inscritos? Desses 4.000 e pouco, 5.000 pessoas, apenas 900 e pouco, menos de 1.000 pessoas aprovaram naquele ano. Então, realmente foi uma prova difícil, mas tudo que a gente faz com disciplina, com intencionalidade, com constância, tem resultado. E, bom, eu aprovei, comecei a trabalhar, depois eu me preparei para fazer a residência em clínica médica, depois eu me preparei para fazer a pós-graduação em endocrinologia. E nesse tempo de preparo, eu me lembro que era na época da minha residência de clínica médica, veio a pandemia. No meu primeiro ano de residência de clínica médica, veio a famosa pandemia. Foi muito frustrante, foi chocante para muitas pessoas. Era muito incerto tudo, né? Para nós da área da saúde, era muito frustrante. Você ver uma pessoa que estava bem, no dia seguinte ela estava precisando de muito oxigênio. E o único que a gente tinha de conhecimento de tratamento era muito novo. Então era muito teste naquela época. Então realmente foi uma coisa muito forte. Mas como eu já tinha desenvolvido a minha disciplina alimentar, a minha disciplina de treinos na academia, eu continuei fazendo o que eu já fazia, mas eu fazia em casa, porque senão eu realmente não teria suportado a pandemia inteira fazendo essa residência. Depois, né, nesse meio tempo, eu contratei um personal online para ele me ajudar a montar os meus treinos, para o nutricionista montar também o meu plano alimentar. Então eu realmente comecei a seguir mais à risca e a minha evolução foi assim fantástica. E aí eu entendi, e ele também colocou uma sementinha na minha cabeça, de que eu já vivia como uma pessoa, como uma atleta de fisiculturismo. Foi isso que ele falou. Porque eu era muito disciplinada, eu era muito regrada, eu fazia tudo certinho. Ele pedia para fazer cardio, eu fazia. Ele pedia para treinar, eu treinava. Eu progredia a carga, porque quando a gente começa a treinar, a gente precisa sempre exigir um pouquinho mais do que ontem, tá? Porque senão você não evolui. O nosso corpo, ele fica numa zona de conforto, então você não melhora. Então sempre tem que ter um desafio a mais, uma repetição a mais, um meio quilinho a mais. Então toda semana e toda vez que você for fazer um treino novo, sempre tenta exigir um pouquinho mais de você. Enfim, aí ele falou, nossa, você é muito disciplinada, a tua evolução foi muito boa, eu acho que você poderia competir no fisiculturismo. Então foi ali que começou a minha preparação. Meu primeiro campeonato de fisiculturismo foi lá em 2019, não, minto, foi em 2022. 2022. Eu comecei a me preparar, foi um tempo desafiador. Como o meu personal na época, ele nunca tinha preparado um atleta, eu fui a primeira atleta que ele preparou, ele pediu muita ajuda do preparador dele. Então, como o preparador dele não me conhecia, ele olhou para mim e falou, meu Deus, essa menina aqui, ela não tem shape para competir no fisiculturismo. Então, ele já veio com a ideia de, você não vai dar certo. Esquece, isso aqui não é para você. E isso, ao invés de me desmotivar, me impulsionou. Então ali eu tenho outra dica muito boa para vocês. Muitas vezes a gente tem raiva, a gente tem sentimentos negativos.
Mas a gente tem que aprender a canalizar esses sentimentos negativos para te potencializar. Então, aquela raiva, aquele, nossa, como que esse cara não acredita em mim? Ao invés de, tipo, eu pensar, nossa, esse cara não acredita em mim, eu acho que ele tem razão mesmo, eu usei esse pensamento de, nossa, esse cara não acredita em mim, agora que ele vai ver. Sabe, entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Eu usei isso para me impulsionar a não desistir. Porque o processo de preparação para um palco de fisiculturismo é muito difícil. É muito difícil. Você precisa realmente não sair com uma vírgula da dieta. Você precisa pesar todos os alimentos certinho. Eu não quero não fizesse, né? Mas você tem que aprender a lidar com a fome. Você tem que aprender a lidar com a sua rotina. Você tem que fazer mais cardio. Eu me lembro que na época eu fazia 100 minutos de escadas todos os dias. Além do meu treino de musculação. Além dos meus plantões, né? E além de preparar as minhas marmitas. E eu não podia sair, foram 4 meses de preparação e eu não podia sair com nada dessa dieta. Então, foi muito desafiador. Ali eu tive contato e eu soube na pele o que era episódio de compulsão alimentar. Eu me lembro que eu tinha 50 gramas de abacaxi no meu plano alimentar. Era meu único doce, eu não tomava nem whey. Só comia frango, alface e pão. Frango, alface, pão e ovo, só. E eu me lembro, e o abacaxi, né, que eu pedi porque eu já não estava aguentando, porque eu não tinha refeição livre. Era de segunda a segunda-feira, as mesmas coisas. Então teve um dia que eu estava picando o meu abacaxi e eu comi 10 gramas a mais. E depois que eu comi 10 gramas a mais, veio o sentimento de, nossa, que delícia. Comecei a comer. E comi. Naquela hora eu comi o abacaxi inteiro. Peguei o pão que eu tinha, comi 6 fatias de pão. Tinha granola, eu me lembro que eu não podia comer granola. Tinha um pacote de granola, comia granola na mão, naquela hora, tudo ao mesmo tempo. E tinha mamão, que a minha irmã comia, comi a tigela de mamão inteira. Então assim, foi um episódio terrível. Eu comi muita coisa em 5 minutos e o sentimento de culpa foi tenebroso também. Então ali eu senti na pele o que é ter um episódio de compulsão alimentar. E enfim, continuei. Eu fiz aula de pose porque a gente tem que saber desfilar, porque é todo um charme, né? Como se fosse um concurso de beleza, tá? Me preparei, chegou o grande dia e eu estava super confiante. Eu estava assim, meu Deus, eu sou muito incrível. Eu passei pelo processo, eu cheguei até aqui e eu vou dar o meu melhor, é minha hora de brilhar. Então eu lembro que o primeiro momento que eu subi no palco, assim, eu pensei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Fui lá e naquele campeonato eu peguei o top 2. Top 2. E foi uma sensação muito boa. E depois veio o nosso pós-campeonato, né? Eu me lembro que durante o meu campeonato, gente do céu, eu fazia meus 100 minutos de escada assistindo pessoas comer. Via receitas de comida e eu anotava toda. Eu tenho minha listinha, né? Não sei se tenho ainda. Minha listinha de comidas pós-campeonato. Nossa, era muita coisa. Era muita coisa. Então eu desci do palco, a primeira coisa que eu fiz foi comer um mamão inteiro. Comer um hambúrguer, comer sorvete. Nossa, comi esse dia, essa noite pós-campeonato, eu comi muito, até passar mal. No dia seguinte, o sonho, se tem algum atleta me assistindo, o sonho de todo atleta de fisiculturismo é um belo café da manhã, com pão, com ovos, com fruta, com iogurte. Foi isso que eu fui fazer. Me lembro que o campeonato foi no Rio e eu fui num lugar que chama Café do Forte, que tem uma vista linda. Nossa, eu me acabei de comer. Depois disso, né, eu comecei a sentir na pele novamente um fenômeno que se chama dismorfismo corporal, que é quando você se olha no espelho e você não enxerga quem realmente está ali. Você se vê com uma imagem distorcida de você, porque você se acostumou com um físico de palco, com um físico seco, mas um físico de palco, ele exige muito de você e não é sustentável com o tempo.
Então eu começava a não me gostar, eu não queria comer, mas aí me dava culpa, eu tinha compulsão. Então foi um processo que eu tive que lutar para sair desse lugar. Claro, com terapia, com ajuda, com acompanhamento, eu consegui. E depois eu me apaixonei pelo processo e eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero aprender a trabalhar com hormônios, eu quero aprender a trabalhar com performance, com emagrecimento, com hipertrofia. É isso que queima o meu coração. E foi assim que eu decidi fazer a minha pós-graduação em endocrinologia. E nesse tempo de estudo, eu decidi também competir pela segunda vez. Esse preparo foi um pouquinho mais tranquilo, porque eu fiz acompanhamento com outra pessoa, com outro profissional, e ele era um pouquinho mais permissivo. Eu acho que nessa outra preparação eu tive mais refeições livres e eu fazia algumas estratégias alimentares. Por exemplo, eu comia, durante 3 dias, eu comia apenas clara de ovo sem sal com abobrinha o dia inteiro, né, as quantidades específicas. E no quarto dia, no terceiro dia à noite, eu ia lá e comia um hambúrguer com batata frita, assim. E no outro dia, depois do hambúrguer, eu treinava muito. Então, ali eu percebi que ele usou a estratégia de manipulação de sódio e água. Enfim, passei pelo meu processo, foi bem mais tranquilo do que o inicial, do que o primeiro. E fui lá e ganhei o top 1 e o overall. Para quem não sabe, overall é a campeã das campeãs. Porque quando a gente fala de fisiculturismo, para mulher, a gente tem por altura, por idade. E depois, né, a campeã até 1,60 m é tal pessoa, até 1,70 m tal pessoa, até 50 mais tal pessoa. Depois as campeãs, elas se enfrentam entre elas e dessas campeãs sai uma ganhadora. E eu fui essa uma, então eu fui a campeã das campeãs. E nossa, foi tão lindo porque esse campeonato foi em São Paulo e a minha mãe estava presente. Então a minha mãe veio da Bolívia, foi emocionante, ela subiu no palco, ela chorou, ela gritava, nossa, foi muito legal. E depois disso eu entendi que eu não precisava de novo passar por aquele processo, porque ia exigir muito de mim. Eu acho que para qualquer esporte que exija, né, dedicação, que você queira levar isso a nível profissional, isso demanda muito tempo, você tem que viver para o esporte. E eu realmente entendi que isso não era para mim. Eu não conseguia me dedicar 100%, então isso ia ser muito frustrante. Então foi ali também que eu entendi que o ideal nesta vida é você manter um equilíbrio. A atividade física, a alimentação saudável é o que você vai conseguir sustentar com o tempo. E é muito engraçado que a gente nasceu, né, cresceu, viveu a nossa vida inteira, nossos pais, eles ensinaram pra gente que a gente tem que, né, comida farta, acabar tudo que tem no prato, e tudo isso moldou os comportamentos que muitos de nós temos hoje em dia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não consegue ver um pedaço de pizza na caixa, você tem que acabar com esse pedaço de pizza, pode ser sim um distúrbio hormonal, mas pode ser uma crença que você carrega contigo, sabe? Então eu quero que neste canal, após essa apresentação toda, né, que eu fiz para vocês, a gente trabalhe juntos nessa jornada de mudança de corpo, de mudança de mentalidade e também de mudança das nossas emoções. Então é corpo, alma e espírito. A gente vai caminhar juntos entendendo o porquê de muita coisa, qual estratégia a gente pode usar se você é uma formiguinha para o doce, o que você deve ter cuidado, por exemplo, se você está num processo de emagrecimento, o que é fundamental se você quer ganhar massa muscular. Então eu espero que realmente a gente caminhe juntos, que a gente transforme juntos e que assim como eu, você consiga realmente transformar a sua vida. Se vocês quiserem ou tiverem alguma sugestão, né, de algum vídeo, de algum tema que vocês quiserem, comentem aqui. Não se esqueçam de se subscrever no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações. E estou super ansiosa para o nosso segundo vídeo. Um beijo a todos, até a próxima!